amanheceu. Amanhecemos com o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto doméstico, que é apresentado neste canal de segunda a sábado, às 5 horas da manhã. Também temos culto às quartas e sextas, às 18h30, no domingo às 8 horas da manhã e 17h30. Se você deseja falar conosco, entre em contato neste número que está aparecendo em sua tela. Deixe o seu gostei e compartilhe este culto para que mais pessoas sejam abençoadas. E vamos continuar com o Pastor Mauro. Inimizade gera inimizade. Ódio gera ódio. Amor gera amor. Muito bom dia, na paz, na gloriosa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador eterno, Jesus Cristo. Que a bênção da palavra de Deus possa dominar cada coração e abençoar cada família, cada vida, em mais este dia maravilhoso. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amor gera amor. Amor nunca gera ódio. Amor gera amor. Esta é a mensagem que eu ouviste desde o princípio. A mensagem que você está ouvindo agora, nesse devocional, é a mensagem que eu ouviste desde o princípio. 2 pontos. Que nos amemos uns aos outros. Nunca que aborreçamos uns aos outros. Que persigamos uns aos outros, nunca. Que falemos uns dos outros, nunca. Eleito não persegue eleito. Eleito não fala de eleito. Se você está falando de alguém, ou você não é eleito, ou então o outro não é. Mas eleito não fala de eleito. Uma irmã eleita nunca fala de outra. Você está falando, ou você não é, ou a outra não é. Mais seguro é que você não é. Eleito não fala de eleito, eleito não persegue eleito, eleito não prejudica eleito. Mas esta é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Estou repetindo sempre isso aqui, ó. O que nós estamos pregando aqui para vós é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Está parecendo estranho porque existem tantos evangelhozinhos hoje por aí, né? Evangelhozinhos de segunda mão, de ponta de rua. Nada contra pontas de ruas, é uma expressão, né? Evangelho de segunda mão. É bom não. Comprar coisa de segunda mão não é muito bom, não. Tem coisa que não pode, não. Muitas coisas sim, mas tem coisas que você nunca pode comprar de segunda mão. Não. Esse evangelho não é de segunda mão. Esse é original, né? Então, essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Para você falar assim, não, Caim não era do maligno, ele era... Aliás, não como Caim, que era do maligno.
Você não pode dizer assim, pois é, então Adão era maligno, porque Caim veio de Adão. E aí? Caim veio de Adão, ele era maligno, ou então Caim não veio de Adão. Não tem meio termo, não. Ou ele não veio de Adão porque ele era maligno, ou então Adão era maligno. Qual você tem coragem de falar? Eu não tenho coragem de falar que aquele que foi feito, criado e formado à imagem e semelhança de Deus era do maligno. Mas Caim era do maligno. Por que ele era do maligno? Matou a seu irmão. E matou a seu irmão. Era um homicida, um assassino. Matou a seu irmão cruelmente. Crime doloso, crime premeditado, ódio religioso. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Em outras palavras, porque a sua semente era má e a semente de seu irmão era justa. A semente de Abel agradou a Deus, a semente de Caim desagradou a Deus terrivelmente. Note, voltando para as eras, estamos passando pela era de Esmirna, assim, sistematicamente, né? Note como a organização gera ódio. Ela destrói o companheirismo. Ela produz amargura. Você pensa, mas o que é isso? A organização? Quer dizer que a igreja tem que ser desorganizada? Não. A igreja ela é organizada em relação às leis do país, a tudo, ela é organizada assim. Ela dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Aqui está se referindo a uma organização religiosa apenas, uma organização doutrinária. Organização doutrinária. Uma organização que gera ódio. Se organiza, se fecha e diz, se não for daqui, vai para o inferno. Essa que é a organização que gera ódio. Ela destrói o companheirismo. Ela produz amargura. Isso é o que mirra significa. Era disso que Esmirna estava cheia. A palavra Esmirna significa amargura. Uma raiz de amargura contamina muitos. A amargura vai passando de um para o outro. E à medida que vai passando, ela vai ficando mais forte, né? Nunca permita uma raiz de amargura no seu coração, meu irmão, minha irmã, contra ninguém. Permita não. Peça o Espírito Santo para encher seu coração, para não ficar espaço para nenhum tipo de amargura contra quem quer que seja. Quanto mais contra o irmão, uma irmã. E cada vez que a amargura é passada de um para o outro, ela aumenta mais. Assim, mais e mais contaminação estava entrando. Cada era sentiria suas cicatrizes. Existe uma das coisas mais maravilhosas no nosso meio é o companheirismo. Os insetos dos quais Joel falou, durante as eras, comeu o companheirismo da igreja. As folhas, o verdor da árvore noiva. Mas está prometido nas Escrituras que nesses últimos dias tudo isso seria restaurado de novo. O companheirismo, o verdor,
os frutos, eu restaurarei, diz o Senhor, tudo que é lagarto, pulgão, a oruga, essas pragas de espíritos. Você já viu isso? Você já passou debaixo de uma gameleira, debaixo de um coqueiro que está cheio de lagartas, está caindo assim, ó. Ninguém quer passar nem perto, né? Corre. A pessoa, se um bicho daquele cair na sua cabeça, coisa asquerosa, né? Mas isso aconteceu durante as eras. Lagarta, pulgão, oruga, locusta. Mas o profeta Joel profetizou, eu restaurarei, diz o Senhor. Tudo que a lagarta comeu, que o pulgão comeu, será restaurado. E uma das grandes coisas que foram restauradas foi o companheirismo. Agora, a amargura produz amargura. Isso é o que mirra significa. Jesus livra nosso coração de toda raiz de amargura, porque isso é um veneno para a gente. Se eu crio a raiz de amargura contra o irmão Samuel, que está aqui, não vai fazer mal para ele não, faz mal para mim. Eu estou tomando um copo de veneno para o irmão Samuel morrer. Estou amargurado com ele, então falo dele, amargura com ele, eu estou tomando um copo de veneno. Amargura é veneno para mim, não é para ele. Então, era disso que a Esmirna estava cheia. Amargura. Uma raiz de amargura contamina muitos. Leveda toda a massa, né? Assim, mais e mais contaminação estava entrando. Cada era sentiria suas cicatrizes. Irmãos, mas vamos trazer para hoje e pensar assim, ó. Como lemos aqui, amai-vos uns aos outros, que amemos-nos uns aos outros. Mais amor, o amor está aumentando. O amor vai passando de um para o outro cada vez mais intenso. Amor, perdão, compreensão, paciência, solidariedade uns com os outros. A igreja de Esmirna tinha se desviado para longe do original. Éfeso, que era Éfeso, já havia distanciado. Agora isso passou para Esmirna. Ela tinha se tornado híbrida. Ela tinha se hibridizado da maneira que Eva fez. Você sabe que um híbrido é o sangue de duas espécies que se cruzam. O resultado já não é mais puro como o original, é um mestiço. É uma coisa indefinida. Cruzamento de raças gera mestiço. Então o resultado já não era mais puro como o original. Quando Eva permitiu que a besta misturasse sua semente com a dela, ela gerou uma criatura chamada Caim, que não era um ser humano puro. Oh, sabia disso? Quando Eva permitiu que a besta misturasse, a serpente lá, né? Misturasse sua semente com a dela, ela gerou uma criatura chamada Caim, que não era um ser humano puro. Ele era do maligno. Rebentou a cabeça de seu irmão a pedradas. Esse é comportamento de uma imagem e semelhança de Deus. Isso seria o comportamento da imagem e semelhança de Adão. Sete, sim. Abel morreu. Sete nasceu conforme a imagem e semelhança de Adão. Mas Caim não era imagem e semelhança de Adão. Ele era do maligno. Na primeira oportunidade, ele matou o seu irmão a pedradas. Ele não era um ser humano puro, não. Era um selvagem, era um assassino. João usou o termo certo, era do maligno.
Eu acho graça o tanto de advogado de Caim que tem no mundo. Quando a gente toca nesse assunto, os advogados logo defendem, né? Advogados de Caim, advogados da serpente. Note quão diferente ele era de Abel. Note quão diferente ele era de Sete. Ele odiava Deus e não obedecia a palavra e perseguiu e matou o justo. Ele se elevou acima da palavra de Deus. Meu Jesus. Ele odiava Deus e não obedecia a palavra. Embora era religioso. Embora era religiosíssimo. Religiosíssimo. Olha o altar que ele construiu, que ele erigiu. Olha só o altar. Olha a diferença do altar dele com Abel. Parece que ele era muito mais criterioso na sua religião do que Abel, né? Abel levantou lá um monte de pedras, fez um altar ali, pegou um cordeirinho, sangrou, esquartejou, colocou lá em cima daquele altar, aquele holocausto, e ficou de longe, esperando a resposta de Deus. O que Caim fez? Fez um altar talvez do tamanho dessa igreja aqui, ó, parecendo um supermercado, né? Frutas, fruta de tudo quanto era qualidade, era pera, era maçã, era tudo, porque a concepção dele era essa, mamãe comeu maçã, então agora eu vou oferecer um altar de maçã para Deus, em memória à mamãe. Ele era filho de Eva, mas não era de Adão, não. Eva foi chamada mãe de todos, né? Mas Adão não é pai de todos, não. Ele não foi chamado pai de todos. Eva sim, mãe. Adão não. Agora o altar dele, talvez maior do que dessa igreja aqui. E ficou ali todo religioso. Era a revelação que ele tinha, era essa a concepção que ele tinha. De repente o fogo desceu sobre aquela coisa tão simples de Abel. E Deus fez assim, ó, recebeu aquele aroma revelado e virou as costas para o altar desse maligno. Cuidado com coisa muito bonita na igreja, cuidado. Cuidado com flores e enfeites e coisas, cuidado com isso. Por causa disso, esse homem que era religiosíssimo, assassinou, matou aquele para o qual Deus aceitou o culto, do qual Deus aceitou o culto. Deus aceitou a adoração. Deus não aceita adoração errada, não venha de onde vier. Parta de quem partir, Deus não aceita. Deus vira as costas, Deus faz assim, ó. Ele não inala isso, não. Mas para o altar revelado, ele aspirou e respirou. Ele se agradou. Ele se agrada da revelação. Ele se agrada da oração revelada. No nome de Jesus Cristo é a nossa oração. No nome de Jesus Cristo essa família é abençoada. No nome de Jesus Cristo esse irmão e essa irmã são abençoados. Neste dia e sempre. Amém. Nem a morte, nem a vida, principados e poderes poderão me separar do amor de Deus. Nem angústia ou tristeza e também perseguição me impedirão de adorar ao meu Senhor. Eu confio na promessa do fiel e bom pastor, que me faz ser muito mais que vencedor.
se tribulações vierem sobre mim, em Cristo Jesus sei que vencendo vou, vencendo vou, em Cristo Jesus. Nada vai roubar a minha fé e me fazer parar, vencendo vou e não temerei, pois em Cristo eu sou mais que nem a morte, nem a vida, principados e poderes poderão me separar do amor de Deus. Nem angústia ou tristeza, ou também perseguição, me impedirão de adorar ao meu Senhor. Eu confio na promessa do fiel e bom pastor, que me faz ser muito mais que vencedor. Se tribulações vierem sobre mim, em Cristo Jesus sei que vencendo vou, vencendo vou, Cristo Jesus. Nada vai roubar a minha fé e me fazer parar, vencendo vou e não temerei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor eu sou, vencendo vou em Cristo Jesus. Nada vai roubar a minha fé e me fazer parar, vencendo vou e não temerei, pois em Cristo